Social de Estado do Ordenamento, a doutora Célia Ramos, e também a Secretária de Estado da Justiça, a doutora Aníbal Pedroso. Então já nos conhecemos há muitos anos. E é também um prazer para mim estar aqui na Torre do Tombo. A primeira vez que estive aqui, creio que foi em 2007, quando organizamos, ainda noutras funções, a primeira conferência de software livre na administração pública. Creio que foi aqui neste auditório. Depois ainda houve uma segunda edição, ali no NEC, aqui ao lado. Mas é com todo o gosto que estou aqui neste evento. A Agência Nacional de Inovação é um pouco mais antiga que a PDCI, foi criada em 93, faz este ano 25 anos, e a nossa atual missão é apoiar a inovação colaborativa e colocar em contacto dois mundos que muitas vezes têm dificuldades em comunicar e falam linguagens um pouco diferentes, que é o mundo da ciência, do ensino superior, das universidades, dos centros de investigação e as empresas. Se olharmos para aquilo que chamamos o Sistema Nacional de Inovação, temos de um lado a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que apoia a investigação fundamental, as unidades de ID. Temos do lado do mercado o IACMEI, que apoia muito a inovação mais próxima do mercado, as empresas. E nós, aliás, nós temos estes dois acionistas, a FCT e o IACMEI, e como tal, nossa função é apoiar estas dinâmicas colaborativas e fazer com que estes dois mundos comuniquem. E para tal temos um conjunto alargado de instrumentos, não só financeiros, nomeadamente através da gestão de instrumentos ligados à ideia e à inovação colaborativa do Portugal 2020. Temos também instrumentos fiscais, o CIFID, através do qual nós atribuímos créditos fiscais às empresas que fazem ID, que podem depois ser utilizados durante 8 anos em sede de IRC. E depois temos também a gestão do Horizonte 2020, da implementação do Horizonte 2020 aqui em Portugal, que é o principal instrumento de apoio à ideia e à inovação a nível comunitário, além de outros instrumentos de capacitação dos atores do sistema de inovação, que também vos posso falar um pouco mais à frente. Aqui a nossa missão é fazer com que Portugal aumente a capacidade de inovação. Portugal tem feito uma trajetória muito interessante de evolução em termos de capacidade de inovação nos últimos 20 anos. Apoiou-se muito as infraestruturas tecnológicas. Temos hoje centros de investigação de excelência a nível mundial, nas áreas como a saúde ou na nanotecnologia, por exemplo. Ou, por exemplo, na administração pública, ao nível da modernização administrativa, foi feito um trabalho muito significativo nos últimos anos. Isso é demonstrado nos principais rankings internacionais de inovação, não só no ranking europeu, que é o European Innovation Scoreboard, mas também se olharmos para as áreas do Global Competitiveness Report, podemos ver também as áreas onde Portugal está melhor, ou está à frente em termos de competitividade. Tem muito a ver com isto que vos falei, nos investimentos, as infraestruturas tecnológicas que foram feitas nos últimos anos. E depois em áreas onde estamos menos bem, que tem a ver com estas tais redes colaborativas e também ao nível do financiamento e da disponibilidade de instrumentos de financiamento à inovação. Atualmente, Portugal é considerado um país moderadamente inovador na União Europeia. Ocupamos o 14º lugar dos 28 países. Já estivemos pior, na altura da intervenção da Troika, Portugal desceu bastante, atingiu a pior posição de sempre, foi o 18º lugar. E aqui a nossa missão para os próximos anos é fazer com que Portugal passe do grupo dos moderados para o grupo seguinte, que é o grupo dos países fortemente inovadores. E este pequeno salto é a parte mais difícil porque este diferencial implica um esforço contínuo de várias áreas e uma alteração de comportamentos, quer ao nível das empresas, quer ao nível da administração pública, no sentido de melhorar algumas áreas onde temos mais déficits. Uma dessas áreas são as tais redes colaborativas, que vos falei inicialmente, a questão do financiamento, e a questão também de valorizar o conhecimento que é produzido no sistema científico e tecnológico. Nós produzimos muito conhecimento nas universidades, nos centros de investigação, e muitas vezes há dificuldade em transformar esse conhecimento em algo útil do ponto de vista económico e social, ou seja, transformar isso em inovação. Se olharmos para um dos principais indicadores, tem muito a ver com esta questão do conhecimento, com o investimento em investigação e desenvolvimento.
Portugal, nos últimos 2 anos, tem recuperado um pouco a divergência que ocorreu a partir de 2011. Entre 2011 e 2015, Portugal, ao nível público e ao nível das empresas, desinvestiu bastante nesta área, pelas razões que todos nós conhecemos. E um facto significativo aqui é que as empresas, ao contrário do que acontece na maior parte, ou em grande parte dos países da OCDE, onde a maior parte do investimento é feito pelas empresas, em investigação e desenvolvimento, em Portugal, tradicionalmente, a maior parte do investimento é feito pelo Estado, incluindo as universidades. Atualmente já estamos num rácio de 50-50, mas em Portugal, tal também como na Europa, as empresas investem menos em I+D do que outras zonas do globo. Os Estados Unidos e o Japão, ou Coreia do Sul, para dar alguns exemplos, são as zonas onde as empresas investem mais 2/3 em investigação e desenvolvimento. Este é o problema europeu, como referi, e há aqui muito trabalho ainda a fazer. Este é um gráfico que mostra bem a posição de Portugal em termos de investigação e desenvolvimento. Para aqueles que se recordam, em 2000, quando foi definida a Estratégia de Lisboa, havia uma meta traçada para 2010, no nível da União Europeia, que era fazer com que a União Europeia atingisse um rácio de 3% de investimento do PIB em I+D. Essa meta foi atualizada em 2010 para 2020, onde se manteve a mesma meta, e atualmente estamos quase em 2020 e temos apenas um país, aliás 2 países, que é a Áustria e a Suécia, com rácio acima de 3% do PIB, ou seja, a meta fixada, isto mostra bem que, apesar de ser uma meta ambiciosa, não é uma meta muito fácil de atingir. Há aqui um conjunto de fatores que tornam mais difícil este caminho, e Portugal está ainda, atualmente, o rácio é de 1,33%, bastante ainda longe da média europeia. Se olharmos para o que se passa ao nível territorial, ao nível de cada uma das regiões, em Portugal, ao nível dos NUTS 2, nós não temos regiões formais, verificamos que existem diferenças significativas ao nível do desempenho e inovação. Nas regiões onde existe uma maior concentração de entidades produtoras de conhecimento, ou seja, universidades, politécnicos, centros de investigação, centros tecnológicos, nota-se que a inovação ligada a aspectos mais tecnológicos, incluindo também, por exemplo, a produção de papers, o registro de patentes, a produção de inovação tecnológica é superior à média nacional. Nas regiões, como por exemplo no Alentejo, no Algarve, onde existe uma menor concentração de entidades produtoras de conhecimento, a inovação é uma inovação menos tecnológica. A inovação é muito importante, mas está muito ligada às características da região. No Alentejo, por exemplo, faz-se mais inovação ao nível dos processos, do marketing, inovação não tecnológica, do que propriamente inovação baseada em conhecimento avançado. De uma forma muito resumida, podemos dizer que as inovações que existem atualmente em Portugal, ao nível territorial, refletem muito as características e o perfil de especialização desta região. Ao nível global, podemos dizer que a generalidade das regiões estão mais especializadas em inovações ligadas a produtos e processos e menos em inovações ligadas a fatores intensivos de conhecimento ou a I+D. Não espanta por isso que o nosso nível de registro de patente seja muito baixo ao nível europeu, mas, por outro lado, o registro de marcas é dos mais altos já há alguns anos em relação ao nível europeu. Isto tem muito a ver exatamente com o perfil de especialização da economia portuguesa e também das regiões destas NUTs em Portugal. Consideramos que os desafios que se colocam ao nível territorial para a área da inovação são basicamente 5. Um tem a ver com o aumento do nível de investimento em investigação, desenvolvimento e inovação. O outro com o reforço da cooperação e das redes colaborativas. O desafio, alterar e melhorar o posicionamento nacional nas cadeias de valor e também nas cadeias de valor internacionais. E depois tentar orientar e estimular o desenvolvimento de novas áreas, de novos modelos de negócio e também de novos instrumentos. Em relação ao primeiro desafio, aumentar o investimento I+D e inovação, há aqui duas prioridades. Uma é fazer com que haja mais empresas, aumentar o leque de empresas que fazem I+D e que fazem inovação.
para terem uma ideia, nós em Portugal temos cerca de 2.000 empresas que têm atividades de ID, de investigação e desenvolvimento, entre mais de 350.000 empresas que existem em Portugal, ou seja, menos de 1% tem atividades de investigação e desenvolvimento. E se alargarmos o espectro para atividades de inovação, estamos a falar de menos de 10.000 empresas, no total das tais 350.000. Ou seja, há aqui um problema de escala que tem muito a ver também com as características do nosso tecido produtivo. É preciso lembrar que 88% das nossas empresas são microempresas, têm menos de 10 trabalhadores. Muitas dessas empresas são empresas familiares, que não têm estratégias de competitividade, muito menos estratégias de inovação, muito menos estratégias de internacionalização. Há aqui um problema das políticas públicas tentar, em conjunto com os atores privados, que são fundamentais, tentar ver como é que se alarga o número de empresas que têm atividades de ID e de inovação. O outro desafio é fazer com que as atuais empresas que já fazem isto o façam ainda com mais intensidade em áreas de maior valor acrescentado. Este é um desafio que também nós temos através de várias políticas públicas, também vos posso falar mais à frente, temos tentado fazer isto. O CIFID, o instrumento de crédito fiscal, é um instrumento muito importante para isto, mas também todos os instrumentos do Portugal 2020, ao nível do financiamento, tem-se orientado também para esta questão de aumento de competitividade e de valor nas atividades de ID que são feitas pelas empresas. Depois, aqui um dos nossos principais problemas, que é a questão, e desafios, que é a questão de como aumentar e como estimular as colaborações entre empresas e o sistema científico e tecnológico. No ano passado saiu um estudo, um survey, um inquérito da Comissão Europeia, que refere que Portugal é o país onde as pessoas confiam menos nas instituições e onde as entidades confiam menos umas nas outras. Isto é muito importante para a política de inovação, porque não pode haver colaboração se as entidades não confiarem umas nas outras, porque a confiança é a base da colaboração. E aqui a intenção é como dar a volta a isto e como estimular com que através das políticas públicas, haja aqui um aumento do nível se quisermos, de confiança entre os atores do sistema de inovação. O ano passado foi lançado, aliás, há 2 anos foi lançado o programa Interface, que é um programa muito importante para aumentar os níveis de colaboração e de cooperação entre as empresas e o sistema científico. Este programa é um programa chapéu que tem quatro grandes iniciativas. Uma delas, não vou alongar muito, mas uma delas tem a ver com a promoção de clusters ao nível territorial e ao nível nacional, clusters de inovação, no sentido de serem estruturas que promovem a ligação e a articulação entre os atores territoriais de uma determinada área. Estamos a falar em clusters desde o calçado, o têxtil, até o cluster automóvel, do turismo, aeronáutica e espaço, com o cluster novo, ou o cluster da Smart City. São entidades, elas próprias, com a missão de colocar atores diferentes, que muitas vezes não se conhecem, mas trabalham nas mesmas áreas, a trabalhar em conjunto no sentido de resolver problemas comuns e problemas também territoriais. Este é um exemplo concreto de como a política pública pode também aqui ajudar este processo. Outro grande desafio, alterar o posicionamento na cadeia de valor. Este é um dos grandes problemas que nós temos, e é um problema histórico, ou seja, Portugal tradicionalmente nunca dominou na totalidade as cadeias de valor em qualquer área, diria, à exceção de 2 ou 3 áreas, como o calçado, o têxtil, ou da área da cortiça, onde temos mais ou menos o domínio. Mas se olharmos para o automóvel ou para a aeronáutica, nós produzimos componentes, algumas muito importantes, mas não dominamos toda a cadeia de valor. Isto tem a ver com a estrutura da própria economia portuguesa. O Governo lançou ano passado uma iniciativa também no âmbito do programa Interface, que são os clubes fornecedores, com o objetivo de fazer com que as nossas empresas integrem estas cadeias de valor, nomeadamente trabalhem com grandes multinacionais na área do automóvel ou na área da aeronáutica, no sentido de fazer com que as nossas startups, as nossas PMEs, cada vez mais consigam ser fornecedoras e dominar uma maior parte destas cadeias de valor, que são cadeias globais hoje em dia, que muitas vezes são cadeias que integram conhecimentos vários, complexos,
e aqui também há um trabalho muito importante a fazer entre entidades públicas e entidades privadas. O outro grande projeto, o outro grande desafio que nós temos é estimular que haja cada vez mais entidades nacionais nas redes globais de conhecimento. Nós temos, e a agência gera a implementação do Horizonte 2020 aqui em Portugal, e isto é importante porque, através deste instrumento, nós conseguimos atrair não só financiamento, mas também conhecimento especializado que se faz noutros países para Portugal e para as regiões portuguesas. Para terem uma ideia, no anterior programa, no 7º Programa 4, Portugal conseguiu atrair cerca de 500 milhões de euros em projetos para Portugal, entre 2007 e 2014, e neste programa, entre 2014 e 2018, ainda faltam 2 anos para acabar o programa, já conseguimos atrair 1.000 milhões de euros de investimentos para Portugal e para as nossas regiões, incluindo para as regiões do interior. A meta que nós temos para o próximo programa, que é 2021-2027, é duplicar este número, atingir os 2.000 milhões de euros de investimento na área de ID e de inovação para Portugal. O outro grande desafio é, apesar destes problemas todos, sabemos que o mundo avança, a Europa avança e há novas áreas importantíssimas para a qualificação das nossas regiões. Tem a ver com aquilo que se falou também inicialmente, a questão da inovação aberta, a questão da economia circular, a questão da indústria 4.0, de inteligência artificial, etc. Mas também tem a ver com a necessidade de desenvolver novos modelos de negócio, não só ao nível do financiamento, mas também ao nível dos processos, dos procedimentos e também novos instrumentos de política para dar resposta a estas questões. Em relação à inovação aberta, sabemos que os instrumentos que facilitem os fluxos de conhecimento entre Portugal, entre as regiões portuguesas e outras regiões são fundamentais, mas também são fundamentais as entidades que fazem com que isto aconteça, nomeadamente o centro, aquilo que chamamos o centro de interface, os centros tecnológicos, os próprios clusters, são entidades que têm como missão fazer com que o conhecimento, identificar o conhecimento útil que é produzido nas universidades, nos centros de investigação e transformar isso, levar isso às empresas e transformar isso em valor económico e social. Aliás, amanhã mesmo o Governo vai assinar um conjunto de protocolos com 28 centros de interface, localizados norte a sul do país, alguns deles também no interior, e este protocolo vai consistir no financiamento às atividades de base destes centros, no sentido de aumentar a capacidade competitiva e também aumentar a sua integração nas cadeias de valor internacionais. Este é um instrumento importante que pode dar resposta a alguns dos problemas das empresas. Por exemplo, sabemos hoje em dia que as empresas têm muitas dificuldades em contratar pessoal qualificado, nomeadamente doutorados, por várias razões. Uma das questões é a questão do elevado custo dos doutorados, e este tipo de entidades pode dar resposta a isso, porque são entidades que podem contratar doutorados e, através do desenvolvimento de projetos, trazer as empresas para esses projetos e, desta forma, facilitar o acesso destas empresas a conhecimento avançado. De outra forma, seria muito difícil. Depois, o desafio da economia circular é também uma iniciativa e é um conjunto de instrumentos que se estão a desenvolver para melhorar e para otimizar os recursos que são utilizados pelas empresas e também pelas entidades do sistema científico e tecnológico. A questão da indústria 4.0 e da inteligência artificial. Isto aplica-se não só às empresas, mas também à própria administração pública. Aliás, a estratégia para a inteligência artificial que está a ser desenvolvida pelo Governo é um bom exemplo de como estas tecnologias podem aumentar a eficiência na administração pública. Para as empresas isto é fundamental e cada vez mais temos exemplos e bons exemplos em Portugal de utilização de tecnologias ligadas à inteligência artificial para a otimização dos processos produtivos em várias áreas, desde os setores mais estacionais até a área financeira, as chamadas fintech, e depois inovação nos modelos, quer nos modelos de negócio, quer em modelos de financiamento, novos modelos de financiamento, mas depois também inovar ao nível dos instrumentos públicos. E aqui há uma questão importante que tem a ver com como fazer com que
política pública tenha cada vez uma maior participação dos atores locais, dos agentes locais, das empresas. Como é que as prioridades, ao nível territorial, possam ter também um maior envolvimento dos atores locais. E há aqui um instrumento importante que nós já desenvolvemos em 2013 e estamos agora também num processo de atualização, que é chamada Estratégia Nacional para a Especialização Inteligente. O que foi feito em 2013 foi o Estado, nomeadamente a RCT, o IAPME e a ANI, em conjunto com as entidades locais, através das CCDRs, identificar as prioridades em termos de inovação e de ID para os próximos anos, ou seja, 2013 até 2020, quais são as prioridades territoriais em cada uma destas regiões nestas áreas. E foram identificadas cerca de 15 grandes áreas de intervenção, de priorização, que têm muito a ver com o tipo de economia de cada uma das regiões, o tipo de especialização de cada uma destas regiões. Aqui as áreas, se puderem ver aqui as áreas mais laranja, mais escuras, são áreas onde já estão consolidadas em cada um dos territórios. Por exemplo, na região norte temos a área das energias, por exemplo, ou das TIC, ou até do automóvel, aeronáutica, são áreas já consolidadas. Mas depois temos áreas emergentes, como por exemplo a economia do mar, ou a floresta, ou a saúde, como áreas com potencial, mas são áreas ainda emergentes. Isto foi um exercício que foi feito em 2013. Atualmente o que estamos a fazer para o próximo período, 2021-2027, fazer um exercício semelhante, ou seja, temos que atualizar estas áreas, não só os eixos temáticos, mas também os eixos prioritários, tendo em conta também a evolução toda que houve desde lá, mas também o desenvolvimento de instrumentos que ocorreram desde então, nomeadamente o Plano Nacional de Reformas, através das prioridades que foram identificadas, e também o Plano Nacional de Ordenamento do Território, onde ele próprio identifica um conjunto de prioridades que terão agora que ser articuladas ao nível local com os agentes locais, no sentido de identificar quais são as áreas consolidadas atualmente que existem, quais são as áreas emergentes, quais são as áreas prioritárias, quais são as áreas menos prioritárias. Isto é importante porque isto vai definir a estrutura do próximo período, do período de financiamento, ou seja, o próximo PT 2020, vou chamar PT 21-27, para a área da ID e de inovação vai ter que beber muito das prioridades que forem aqui identificadas. Nos próximos 10 anos, o que vai fazer ao longo das várias regiões do território, vai ser feito um exercício de discussão, de workshops, de eventos, de discussão com os municípios, com as associações locais, com as empresas, no sentido de exatamente ver onde é que queremos estar e para onde queremos ir nos próximos 7 anos a partir de 2021. Era isto que vos tinha aqui para trazer, não vou alongar muito, queria apenas desejar-vos um bom resto de dia e espero que depois ter acesso também às conclusões do evento, que certamente serão muito úteis para o nosso trabalho. Muito obrigado.